quero te convidar, abra lá comigo e com o pastor Lucas em Gênesis, capítulo de número 6. Nós vamos ler dos versos 13 até o fim do capítulo 6, um texto um pouquinho longo, mas como é feriado, né, nós estamos aí aproveitando esse tempinho de feriado, você está tranquilo, provavelmente não trabalha amanhã, eu espero, né? Eu pelo menos não trabalho. Você trabalha também amanhã? Não, né? Bom, não sei você, mas a gente não trabalha amanhã, então hoje eu vou pregar mais ou menos 1h40, mais ou menos ali. Acho que tá bom, né? Dá para a gente pensar alguma coisa a respeito disso. Heavy Lucas, fica à vontade, por favor. 13 até o fim do capítulo. 13. Diz assim, Gênesis capítulo 6, versículos 13 até o versículo 22. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste. Nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás. De 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de 1 côvado de altura. E a porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Porque eu estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. De tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca para os conservares vivos contigo. Das aves, segundo as suas espécies, do gado, segundo as suas espécies, de todo réptil da terra, segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti, para conservares em vida. Leva contigo tudo o que se come, ajunta-o contigo, ser-te-á para alimento a ti e a eles. Assim fez Noé, consoante a tudo que Deus lhe ordenara. Vamos orar? Ó Deus querido, nós louvamos o Teu nome pela Sua palavra, Deus, e agradecemos por ela. Agradecemos a Deus porque o Senhor fala através da Sua palavra. Ela não é simplesmente um texto antigo, cheio de palavras antiquadas, cheio de lições de moral, mas ela é a Sua palavra e ela tem poder de mudar a minha e a vida dos meus irmãos aqui presentes. Por isso, ó Deus, fala conosco nessa noite. Nós precisamos ouvir a Sua voz, nós estamos desejosos de ouvir a Sua voz. Muda o nosso coração, ó Deus, através da Sua palavra, que aquilo que for pregado nessa noite, Deus, aquilo que for da Tua palavra permaneça nos nossos corações, não somente como lembrança, não somente como palavras bonitas, Deus, mas como ações que realmente podem transformar a nossa vida para que a cada dia sejamos mais parecidos com o Senhor Jesus. Muito obrigado, Deus, pela Sua palavra. Que o Senhor seja servido nessa noite em falar aos nossos corações e nos transformarmos para que já não sejamos mais nós que estejamos vivos, mas que somente o Senhor brilhe e viva em nós. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos queridos, já que nós não podemos viajar, você está aqui nessa noite, não pôde viajar nesse feriado, vamos então fazer um cruzeiro na Arca de Noé, porque não dá para a gente pregar sobre Noé de uma só vez. Nós precisaríamos fazer várias incursões na palavra, várias pregações, para que pudéssemos abranger toda a história deste homem de Deus, deste herói da fé, como nos diz lá na carta, né, dos Hebreus. Mas eu quero usar esse texto para a gente pensar em algumas coisas a respeito de relacionamentos diante da vida de Noé, diante daquilo que Deus fez na vida dele, na sua família e no seu tempo. E são coisas que Deus pode fazer no nosso tempo. Ele prometeu que o dilúvio ele não faria mais, então fique tranquilo, dilúvio não vai mais haver. Mas algumas outras coisas o Senhor ainda faz. E o Senhor continuará fazendo, e isso serve para a glória dele e para o nosso regozijo, porque a gente pode descansar em saber que é Deus que age
nas nossas vidas. Graças a Deus, porque o Senhor é que age. E essa é justamente a primeira dessas lições que eu gostaria de trazer para você. A iniciativa de todo relacionamento parte de Deus. Não parece uma lição meio óbvia? Principalmente para nós que somos reformados, que temos uma confissão de fé mais calvinista, nós podemos dizer exatamente isso, é o Senhor que toma a iniciativa. Porque nós somos completamente depravados, como diz inclusive o primeiro ponto do calvinismo. Se nós somos totalmente depravados, se nós não temos condições de irmos até Deus, pelo contrário, o que está no nosso coração seria justamente ir contra Deus. Afinal de contas, a própria palavra nos chama de inimigos de Deus, quando nós não somos convertidos, não é verdade? Aqueles que não estão conosco, estão contra nós. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra. Depois você briga com Deus aí. Mas a gente precisa lembrar disso. Não é por mim. Não é por mim, não é pelas minhas forças, não é pelo nosso muito falar, não é pelas luzes bonitas, pelo louvor bem construído, bem executado, não é pelas várias horas de dedicação no preparo de um sermão, as várias horas de estudo teológico de um seminário, não é pela força do nosso braço, pelo tamanho da nossa igreja, pelo tanto de pessoas que podem acompanhar essa mensagem, ou qualquer outra que esteja sendo pregada nesse momento, em qualquer lugar do mundo. Não é por nós, mas a iniciativa dos relacionamentos, ela parte sempre de Deus. Afinal de contas, irmãos queridos, foi o próprio Deus quem criou os relacionamentos. Então, não é nada estranho que o próprio Senhor tenha domínio sobre eles, tenha controle sobre eles, e seja de fato Ele que tome a iniciativa. E você sabe muito bem, o Senhor toma a iniciativa por causa do pecado. O pecado que entrou no mundo faz com que nós não consigamos estabelecer relacionamentos segundo a vontade de Deus. Os nossos relacionamentos, eles se tornam quebrados. Eles se tornam cheios de falhas, como nós vimos logo depois do pecado. Adão e Eva tiveram os seus 2 filhos e logo depois que eles se tornam adultos, pelo que a palavra nos demonstra, né? Eles se matam, literalmente. Se matam. Esse é o resultado do pecado, como nós vimos antes. Mas sempre note que no Antigo Testamento, e no Novo também, é um pouco diferente, mas no Novo também, nós sempre vamos ter a iniciativa vindo de Deus. Primeiro, no Antigo Testamento, a iniciativa de iniciar um relacionamento, ou seja, toda vez que Deus fala no Antigo Testamento, provém dele mesmo, da sua própria vontade. É Deus que tem vontade de se relacionar. Nós vamos ver isso nos reis, nós vamos ver isso nos profetas, nós vamos ver isso em praticamente todo o Antigo Testamento. Veio a palavra do Senhor, o Senhor falou, o Senhor fez, o Senhor construiu, o Senhor pediu, o Senhor edificou, o Senhor sempre é o Senhor. Nunca vem do homem a iniciativa de se relacionar com Deus. Mas também, queridos irmãos, nunca vem de nós a iniciativa de nos relacionarmos um com o outro também. Afinal de contas, queridos, quando nós vamos nos relacionar um com o outro, longe do amor de Deus, sem essa base estrutural das nossas vidas, todo o nosso relacionamento, ele tem um objetivo: o ganho pessoal. Não é verdade? Quer ver? Relação de professor e aluno. O professor dá aula, o aluno aprende. Por que o professor dá aula? Porque ele é bonzinho? Porque ele quer ensinar? Não, porque ele quer o salário no fim do mês. Por que nós abrimos empresas e contratamos funcionários? Porque a gente quer ficar rico. Não é verdade? Por que você abre empresa? Alguns, né, podem até dizer aí, não, eu abro uma empresa porque eu quero mudar o mundo.
Ah, para que você acredita nisso, né, irmãos? Porque o objetivo dos relacionamentos fora daquilo que Deus criou para ser é exatamente isso. É ganho pessoal. E isso vale para tudo, para todas as relações humanas, seja nos negócios, educação, política, marido e mulher, filhos, parentes, sogra. Tudo, irmãos, fora do que Deus criou, é para o nosso único e exclusivo prazer pessoal, para o nosso ganho pessoal. Sempre, os relacionamentos podem até começar bem, mas depois, em algum momento, esse ganho pessoal, essa pecaminosidade, a dureza do nosso coração, a perversidade do nosso coração, causada pelo pecado, vai eventualmente destruí-los. E se não acabar por meio do nosso pecado, acaba pelo resultado do pecado. Sendo que o resultado do pecado, como você bem sabe, diz em Romanos, o salário do pecado é a... Deus criou relacionamentos para serem eternos. Nunca foi um relacionamento terminável, né, findável. Sempre foi para ser eterno. E o maior resultado do pecado é que destrói isso. Com Deus, em primeiro lugar, com os outros, em segundo lugar, e comigo mesmo, em terceiro lugar. Quer uma prova? Hoje, nós vivemos num tempo, século 21, cheio de tecnologia, cheio de conhecimento. Você não precisa mais ir na biblioteca, você não precisa nem mais para a escola, se você quiser. Você pode pegar tudo na internet. Tudo que você quiser aprender, você consegue aprender na internet. Qualquer coisa. E esse é o tempo que nós vivemos, onde as pessoas mais procuram terapias, psicólogos, psiquiatras e remédios para qualquer coisa. Ansiedade, depressão, para dormir, para acordar, para ter fome, para parar de comer, né, para você poder emagrecer. Uns procuram o Vitor, por exemplo, para ficar mais fortinho, né, tipo o seu pastor. E a gente vai correndo atrás de coisas, e de coisas, e de coisas que, no fim das contas, como diz Salomão, acabam sendo vãs. É claro, queridos irmãos, que eu não estou dizendo que tudo na vida é vão, mas a gente precisa estar no escopo, nós precisamos estar balizados na palavra de Deus. Porque se não for assim, aí realmente tudo é em vão. E mais do que ser em vão, tudo é absolutamente banhado pelas consequências do pecado. A segunda lição, queridos, que eu quero trazer para nós nessa noite, fala a respeito justamente do pecado. Porque se a iniciativa é de Deus, ela precisa existir por causa do pecado. E note como o próprio Senhor Deus, tanto no texto que nós lemos no começo do culto, quanto nós estamos lendo agora, o Senhor estava injuriado. O Senhor estava absolutamente, eu posso até dizer, de certa forma, enojado com o tamanho, com a quantidade, da perversidade do ser humano. Desde Adão e Eva, tudo o que aconteceu, tirando Enoque, que nós vimos na última mensagem, foi de mal a pior. A ponto do Senhor então chegar para Noé, e simplesmente dizer, olha, eu vou acabar com tudo, chega, cansei. Estou farto disso, chega, estou demitindo, quero divórcio, acabou, não quero mais saber dessa humanidade, chega. Para mim deu. O que Deus é? Você lembra? Deus é amor. Mas o Deus que é amor quis acabar com toda a humanidade. Não parece meio ilógico? Meio incoerente? O que eu quero que você perceba, irmãos, e nós sempre precisamos perceber isso,
é o tamanho da perversidade do pecado. É o quanto o pecado tem poder para arruinar as nossas vidas. O quanto nós já nascemos arruinados por causa do pecado. De modo que sem Cristo, o salário de toda a nossa vida, não importa o quão boa ela seja, o quão construtiva ela seja, é morte. E quando nós nos deparamos com essa realidade fria, terrível, dolorosa, horrenda, perversa, causada pelo próprio ser humano, nós então às vezes nos deparamos com uma falta de esperança. E aí é muito mais fácil que nós procuremos um evangelho, uma pregação que exalte os benefícios do ser humano, que exalte apenas o amor de Deus e não a necessidade desse amor. Por que Deus é amor? Porque é preciso ser amor para poder vencer o tamanho da perversidade do pecado. Por que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã? Porque elas são as causas de não sermos consumidos. É em favor de nós que o Senhor, então, derrama sobre o mundo a sua graça, a sua promessa bendita de que um dia viria o Redentor e que já veio e é o Senhor Jesus. E que teve poder, então, de vencer o pecado, sendo Ele mesmo sem pecado algum. Só o Senhor Jesus pôde vencer a perversidade do pecado, o tamanho do pecado, a magnitude do pecado. Mas nós ainda estamos aqui. E se nós não vigiarmos, se nós não tomarmos cuidado, é exatamente isso que vai acontecer continuamente na minha e na sua vida. O pecado vai destruindo, ou vai destruir os nossos relacionamentos com Deus, com o próximo e comigo mesmo. Não é incomum, queridos irmãos, o pastor Lucas hoje de manhã inclusive falou sobre isso. Falou, olha, tem dia, né? Tem dias que é cinzento o negócio. Tem dias que a gente acorda, irmãos, e a gente só vê, as pessoas vai anotando o nome dos irmãos que vão passando pela gente, a gente só vai colocando na lista negra. Naquela lista tenebrosa, sabe, daquela oração imprecatória. Tem horas, irmãos, que a gente chega e acorda e o dia está absolutamente terrível. Ao ponto de alguém chegar para você e dizer, bom dia só se for para você. E tem dias que nós estamos absolutamente radiantes. Essa volatilidade do ser humano, ela existe por conta do pecado. Nós não deveríamos ser assim, nós não fomos feitos para ser assim. Mas isso existe. E se nós não tomarmos cuidado de termos o nosso coração o tempo todo balizado pela palavra de Deus, nós vamos o tempo todo nos deparar com esses fracassos nos relacionamentos com Deus, com o próximo e conosco. Se nós olharmos então para a vida de Noé, nós vamos perceber então que o Senhor iria fazer uma purificação, e isso parece absolutamente injusto. Como que pode um Deus que é amor matar outras pessoas, destruir aquilo que Ele mesmo criou? É simples a resposta, dolorosa, mas simples. A resposta, irmãos, é que nada é injusto para aqueles que já estão condenados à morte. Eu diria mais, como você bem sabe, teologicamente, nem condenados à morte, mas já estão mortos. Pois aqueles que estão sem Cristo ainda estão mortos em seus delitos e pecados. Graças a Deus por Cristo Jesus, que por meio do Espírito Santo, por meio da palavra dele, se revelou a nós. E por causa disso nós ressuscitamos. Nós fomos restaurados. Nós tivemos os nossos olhos abertos, o nosso coração voltou a bater.
por causa da graça de Deus, revelada em Cristo. Mas para essa geração de Noé, tirando, exceto a família de Noé, que foi o pacto, toda aquela geração, irmãos, pereceu, mas isso não é injusto, porque o justo é que todos nós perecêssemos. Eu sei que isso é doloroso de ouvir. No domingo à noite, você podia estar em casa assistindo Fantástico, preparando uma boa refeição, mas você está aqui ouvindo isso porque essa é a verdade. Sem Cristo, só existe morte e destruição. Mas Deus é misericordioso. Deus não dá pontos sem nó. Já ouviu aquela frase que diz, Deus escreve certo por linhas tortas? Isso é mentira. Deus escreve certo e ponto final. Não tem linhas tortas. Porque a história, todas as linhas da história estão sob o domínio da vontade soberana do nosso Deus. Então Deus é misericordioso, Deus é gracioso. E Ele age nas nossas vidas como agiu na vida de Noé e da sua família. Então, embora o Senhor tenha agido de maneira que pareça para nós muito dura, ainda assim o Senhor age com misericórdia. Ele poupa uma família e reconstrói tudo de novo. Ele faz um pacto com Noé. Ele faz um pacto com a família de Noé. Em terceiro e último lugar, irmãos, eu queria dizer que a salvação vem pela aliança. É a aliança que nos salva. A aliança que está em Cristo Jesus que nos salva. Essa aliança bendita que o Senhor Deus não poupou o seu próprio Filho na cruz do Calvário para salvar a minha e a sua vida. Essa aliança bendita feita através da história, ela demonstra algo preciosíssimo para nós. Veja, Deus criou Adão e Eva. Primeiro Adão, e ele se relacionou com Adão, depois criou Eva, depois então existe a queda, e existe então a construção da primeira família, Adão e Eva, Caim e Abel. Mas o pecado estava ali, estava à porta, batendo a porta de Caim, e Caim abriu a porta. E por causa de ter aberto a porta, matou seu irmão. Depois disso, irmãos, nós vemos que a situação vai de mal a pior, até Enoque, que andou com Deus. E nós vimos então que andar com Deus é algo que nos salva. Andar com Deus é o que nos dá esperança. E então nós vemos Noé, e nós vemos essa perversidade toda no mundo. Mas ainda assim a misericórdia de Deus se estabelece. E ao estabelecer a sua misericórdia, o Senhor faz um pacto com a família de Noé. E aqui eu queria me delongar um pouco mais, porque eu queria falar um pouco sobre família. Eu sei, irmãos, que esse é um assunto batido, que é um assunto que nós, crentes, falamos um monte, talvez seja um dos assuntos que a gente mais fala, mas é porque esse assunto é precioso para Deus. Família é um tesouro precioso que Deus usa. Deus estabelece a sua aliança durante a história com famílias. Hoje nós fazemos parte da família da fé. E eu fico, irmãos queridos, escandalizado. Como que existem crentes, pessoas crentes, tementes ao Senhor, que banalizam a família. Banalizam. Aqui não, é lógico, nessa igreja não, mas nessas outras igrejas aí, mundo afora, você vai ver que as pessoas que realmente professam a fé vão para a escola e lá é a família educacional. Aí vão para o trabalho, é a família profissional. Vão para a faculdade, é a família universitária. E aí está na república, daí não é república, é família. E aí nós vemos outras, eu acho esse termo terrível, outras configurações de família.
E às vezes, por causa da facilidade, não vou nem dizer da dureza do nosso coração, mas da facilidade de explicar isso para quem não é crente, a gente toma aquela iniciativa de dizer família é simplesmente homem e mulher e seus filhos. Isso é família. Irmãos, você já disse isso alguma vez? Eu já. Mas se eu dissesse para você hoje que isso não é verdade, família não é isso, só. É lógico que é isso, mas não é só. Porque daí parece que é só essa configuração, que está tudo certo, e aí então você tem pessoas que não são crentes, que vivem assim, não é verdade? Os muçulmanos vivem assim, alguns judeus vivem assim, outras religiões e culturas vivem assim, um homem, uma mulher e filhos. Aí parece que está tudo certo. Estão no caminho. Família é muito mais do que homem, mulher e filhos. Família é a expressão máxima de relacionamentos humanos à luz do que Deus criou. Família não é nenhuma invenção social, filosófica, antropológica, cultural. Família é algo que foi criado pelo próprio Deus, para ser a expressão do seu amor aqui na terra. Você quer ver? Vou provar para você. A gente gosta muito, principalmente nós homens, né, Rev? A gente gosta muito de dizer que as mulheres precisam ser submissas, não é verdade? Mas tem um prazer de se dizer isso que eu acho fantástico. Só que a gente esquece que o texto continua. E o que o texto diz depois? Mulheres sejam submissas, mas maridos amem as suas esposas como? Isso é fantástico. Há um outro texto que eu acho assim, de uma preciosidade, de uma riqueza, de uma extraordinariedade incrível. É um texto que diz mais ou menos assim: se o marido não é um bom marido, você está nessa aí, Rev, sinto muito. Se o marido não é um bom marido, Deus não escuta a sua oração. Quer que eu repita? Se o marido não é um bom marido, Deus não ouve a sua oração. Porque família é a expressão do relacionamento que nós temos com Cristo, com Deus. Deus mesmo é triuno, você sabe disso. E Deus expressa através da família, dessa construção que nós temos, homem, mulher e filhos. Às vezes a sogra, a cunhada, tem umas coisas meio assim, né, no meio. Mas família é essa expressão de relacionamento com Deus. Eu fico indignado, de verdade, indignado, quando eu vejo, e nós tratamos muito isso em gabinete, relacionamentos que chegam no nosso gabinete pastoral, que chegam no consultório psicológico ou em outros lugares, e dentro desses relacionamentos, as pessoas, elas se casam, elas montam as suas famílias, que é uma expressão do relacionamento que nós temos com Deus, como se estivesse brincando de casinha. Sabe como é que é? E aí depois a gente vê no nosso relacionamento, mas a gente investiga, né? Por que a pessoa casou? Não, porque ela era linda. Aí já não é tão bonita assim, daí... Não, é porque ele era um príncipe. Aí depois ele deixou de ser. Então é porque não era, né? Mas a gente vai vendo essas questões diversas, essas dificuldades diversas, porque nós olhamos para a família como essa construção social apenas. Homem, mulher e filhos. Mas eu quero que você perceba, e a lição mais importante para nós hoje é justamente essa: Deus estabelece a sua aliança com a família. Lógico que é com Noé, o chefe da família. Mas é com a família.
Veja que é salvo ali, entra na arca a família de Noé. Lógico, pastor, se não entrasse a família, como é que se ia se reproduzir depois? Parece algo lógico, mas não é. O que Deus está demonstrando para nós é uma forma dele agir. Pedagogicamente, o Senhor está nos ensinando como ele age. E Deus age através das famílias. Ao passo que o próprio relacionamento que nós temos com Cristo, sendo nós homens, por exemplo, diz respeito a essa verdade que está lá em Efésios. Se o homem casar com uma mulher, ele deve casar com uma mulher porque ele a ama como Cristo ama a igreja. Se não for esse o objetivo, ele não deve casar. Certo ou errado? E aí a gente entra num negócio que parece tão simples, né? Falar de família, falar dessas coisas terrenas, culturais, filosóficas, antropológicas. Mas é muito mais do que isso. Porque a nossa família, ela é a expressão máxima de como que nós nos relacionamos com Deus. Os nossos relacionamentos interpessoais, e aqui eu vou escapar um pouco da família, mas como você se relaciona com as pessoas do seu trabalho, da sua escola, da sua faculdade, da sua república, as pessoas que você encontra no mercado, na rua, no banco, nas filas, na internet, em qualquer outro lugar. É a expressão de como eu e você nos relacionamos com Deus. E aí eu pergunto para você nessa noite, como têm sido os meus e os seus relacionamentos? Será que os nossos relacionamentos estão expressando essa aliança que Deus tem comigo e com você? Aliança essa que agora está firmada na graça e no sangue derramado do Senhor Jesus? Deus nos salva por causa da aliança. E Ele fez essa aliança com a família. E Ele vai trazendo essa aliança entre famílias. Depois Deus vai fortalecendo isso, trazendo uma nação. Nós fazemos parte de uma família da fé, mas essa família da fé também é uma nação, é um país. É o reino de Deus. As coisas vão ficando mais complexas conforme nós vamos aprendendo. Eu sei que falta muito para chegar no Novo Testamento. Nós vamos passar ainda por Abraão, nós vamos passar por Isaac, Jacó, Moisés, e assim nós vamos indo. Mas eu queria que você olhasse para a vida de Noé e você percebesse isso, que é sempre Deus que toma a iniciativa. E Ele toma a iniciativa por causa da perversidade do pecado, irmãos. Porque nós mesmos, por causa do pecado, não conseguimos tomar essa iniciativa. Então Deus age com graça, com doçura, com misericórdia, com o seu amor, e Ele então age quando nós não conseguimos agir. E o Senhor nos salva por causa dessa aliança que Ele mesmo constrói. Ele estabelece a sua aliança conosco. Ao olhar para a família de Noé, nós vamos percebendo que as nuances que tem na família de Noé, nas famílias que tem na Bíblia, também tem na nossa. Lá em casa também tem isso. Você pode identificar-se com a sua família, eu posso me identificar com a minha, e nós podemos nos identificar conforme os relacionamentos que nós temos. Mas eu queria que você também entendesse que a forma como nós nos relacionamos também é a expressão de como nós nos relacionamos com Deus. E é preciso que a gente se relacione com Deus de maneira saudável. Do jeito que o Senhor criou para ser. E não do jeito que a gente acha, do jeito que a gente quer, do jeito que os outros acham, do jeito que os outros dizem que tem que ser. Mas é como Deus criou para ser. Sempre. Todos os relacionamentos que a gente estabelecer, inclusive com Ele mesmo, precisa ser assim. Nós só podemos nos relacionar com Cristo, por exemplo, se nos arrependermos dos nossos pecados. Se formos pelo próprio Espírito Santo de Deus convencidos do pecado, da justiça e do juízo. Então nós podemos nos relacionar com Deus.
Nós vamos ver também no Novo Testamento que a iniciativa de romper as barreiras do relacionamento profético. Antes Deus só falava com seus profetas, com seus escolhidos bem a dedo. Hoje nós temos esse acesso. Eu também posso ir a Deus, eu também posso chegar ao Senhor. Naquela época somente o Senhor vinha. Mas agora eu também posso, você também pode. E essa noite, queridos irmãos, eu queria te dizer isso, você pode. Você pode reestabelecer a sua aliança com Deus. Você pode reestabelecer o seu pacto. Você pode orar ao Senhor restaurando, pedindo que Ele restaure a sua vida. Pedindo que Ele traga salvação para você e para a sua casa. Pedindo que o Senhor te faça a imagem e semelhança dEle. Pedindo que o Senhor faça os nossos relacionamentos a imagem e semelhança daquilo que Ele criou para ser. A palavra de Deus para nós nessa noite, irmãos, nos traz a esperança final de que mesmo em meio ao pecado, a dureza do nosso coração, o Senhor ainda está no controle das nossas vidas e é por meio da sua ação que eu e você somos salvos em Cristo Jesus. Por isso, quando você voltar para sua casa, ou mesmo agora, enquanto nós oramos, você pode pensar sobre isso. Como está o seu relacionamento com Deus? O seu relacionamento com a sua família? E saiba que se qualquer um deles estiver de qualquer maneira ruído, destruído, machucado, fraquejando, Deus tem solução. A solução é dele, não é nossa. E nós não estamos lutando sozinhos contra o pecado. Nós não estamos lutando sozinhos para construir, para estabelecer, para fazer a vontade de Deus cumprida nas nossas vidas. Nós estamos debaixo da graça, do amor e da misericórdia de Deus. E somente assim nós podemos caminhar. Fora disso, infelizmente, meus irmãos, só existe dilúvio. Só existe tragédia, só existe a morte. Mas eu sei que você não quer morte, mas que você quer vida. E vida eterna, só pode ser encontrada em Cristo Jesus. Você quer solução para a sua dor, para os seus conflitos, para os seus problemas? Cristo Jesus. Somente em Cristo Jesus existe esperança de vida eterna. Amém? Vamos orar. Quero te convidar, inclusive, a ficar de pé se você puder, mas com os seus olhos fechados, com a sua cabeça curvada, para que possamos falar com Deus nessa noite, pedir que Ele nos auxilie, e aí então já encerramos o nosso culto. Aqui entre nós, né? Essa é uma boa noite para isso. Essa é uma boa noite para nos curar o nosso relacionamento ferido com Deus também. Ferido com Deus também, se for esse o caso. Pai querido, a sua palavra nos apresenta uma verdade muito dura. A verdade de que longe do Senhor só existe a morte causada pelo pecado. Mas o Senhor nos apresenta nessa noite a sua graça, a sua misericórdia, o seu amor infinito, extraordinário, extremo, que rompe com as barreiras do pecado, que rompe com essa morte, que ressuscita mortos, que ressuscita o nosso coração, que restaura o nosso coração, que ressuscita corações mortos no pecado, que nos traz do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Ah, Senhor Jesus, só Tu tens de fato as palavras de vida eterna.
somente pela sua graça, somente pela sua obra redentora, nós podemos enxergar esperança. Esperança da vida eterna, esperança de restaurarmos os nossos relacionamentos com o Senhor, conosco mesmo, com o nosso próximo. Somente em Ti há esperança para as nossas vidas, ó Deus. E é em Ti, somente em Ti que nós confiamos e depositamos toda a nossa esperança e confiança. Mesmo, ó Deus, quando as situações são difíceis, sejam elas quaisquer que forem, seja no nosso relacionamento com o Senhor, na nossa luta diária contra o pecado, nas fraquezas, nas tentações, nas quedas que acontecem, seja na tristeza, às vezes, do luto, seja com o nosso coração machucado com relacionamentos que nós vivenciamos ao longo da nossa vida, seja com a dureza do nosso coração ou com a dureza do coração do próximo, que nos machuca, que nos ofende, que nos magoa. Ah, Deus, só Tu tem esperança para nós. Só nós só podemos encontrar esperança em Ti, ó Deus. Por isso, nessa noite, Senhor, nós pedimos e clamamos ao Senhor, reaviva a nossa esperança em Ti. Esperança de que só o Senhor tem resposta, de que nós podemos descansar, inclusive, ó Deus, em sabermos que a resposta vem de Ti, que é o Senhor que toma a iniciativa. Em meio à dureza do nosso coração, é o Senhor que pode curar. Em meio à nossa pecaminosidade, é o Senhor que tem resposta. Em meio às enfermidades que nos afligem, o Senhor tem resposta. Se estamos magoados, o Senhor tem resposta. Se nós estamos tristes, o Senhor tem resposta. Se nós, ao longo dessa vida, fomos machucados, ou até mesmo destruídos com relacionamentos que parecem aos nossos olhos que deram errado, só o Senhor tem resposta. Que nós possamos descansar nisso, de que a resposta vem de Ti, que a esperança vem de Ti, que não é a força do nosso braço, que não é o nosso falar, que não é o nosso construir, que não é o nosso conhecimento, que não é o nosso agir, mas é o Teu, que restaura tudo e qualquer coisa. E que se eventualmente, ó Deus, isso ainda não aconteceu, que nós possamos, ó Deus, depositar confiança e esperança em Ti e lutarmos, ó Deus, pelos nossos relacionamentos com o Senhor, conosco mesmo, com o próximo, com o marido, com a esposa, com os filhos que eventualmente possam estar longe dos seus caminhos ou perto, mas que nos magoamos, nos machucamos, com parentes, com amigos. Ah, Deus, que nós possamos lutar pelos nossos relacionamentos, não com a força do nosso braço, não com o nosso estudo, não com remédios, mas com os nossos joelhos dobrados, no trono daquele que nos dá esperança, no trono daquele que pode resolver todas as coisas. Reaviva, Deus, reacende a chama da esperança na resolução que só o Senhor pode trazer. Que a esperança dos nossos dias, as lágrimas do nosso rosto, possam escorrer diante do trono da graça do Senhor, onde é o único lugar que nós buscamos soluções. É de onde vem a Sua palavra, é de onde vem os conselhos, é de onde deriva a Sua graça, a Sua misericórdia, o Seu amor infinito. A resolução de todos os problemas, o consolo, o conforto, só vem de Ti. E que o nosso coração esteja o tempo todo descansado na boa mão do Senhor. Que o nosso coração esteja seguro na boa mão do Senhor. E que nós aprendamos a lutar
não com as nossas palavras e com as nossas forças, mas com o poder da oração. O Senhor construiu os relacionamentos, o Senhor criou os relacionamentos, e qualquer problema que tenha neles, é o Senhor que pode dar resposta. Que possamos confiar no Senhor e que possamos aprender a viver os nossos relacionamentos, a construir os nossos relacionamentos à luz da Tua palavra. Noé entrou na arca com a sua família e saiu dela com a sua família. O Senhor estabeleceu a sua aliança com Noé e a sua família, e o Senhor derramou o seu sangue sobre nós e sobre os nossos amados. O Senhor derramou a sua graça, o seu sangue sobre nós que cremos no Senhor. Se eventualmente, ó Deus, alguém aqui ou que nos assiste, em qualquer momento que seja, que ainda não entendeu, não vivenciou um relacionamento com o Senhor, que o Senhor traga a luz, que o Senhor se revele, se apresente e derrame então do seu sangue e apresente a sua graça. Traga conversão, traga arrependimento dos pecados, confissão, e estabeleça o seu perdão maravilhoso. E que a partir do Senhor, do que o Senhor fez nas nossas vidas, nós possamos então construir à luz daquilo que o Senhor nos ensina, os nossos relacionamentos. Aquilo que não pode ser resolvido com a sua palavra, aquilo que não pode ser resolvido imediatamente, aquilo que não pode ser resolvido por agora, que o Senhor nos dê descanso, para que o nosso joelho se dobre e nós possamos resolver no trono da graça do Senhor. Tem misericórdia de nós, Deus, tem misericórdia da dureza do nosso coração, da nossa pecaminosidade, quando nós pecamos, erramos, quando nós nos magoamos, nos machucamos, nos agredimos, quando faltamos, que nós possamos, ó Deus, o tempo todo vigiar, para que os nossos relacionamentos sejam iguais àquilo que o Senhor criou para ser, expressão do seu amor aqui na terra, expressão da sua graça, da sua misericórdia, da sua bondade, e que os nossos relacionamentos possam ser a expressão de como nós nos relacionamos com o Senhor. Continua falando conosco, continua nos dando oportunidade, ó Deus, de resolvermos possíveis problemas, que o Senhor continue nos dando oportunidade, ó Deus, de nos arrependermos se algo estamos em falta, que possamos, ó Deus, nessa semana, se eventualmente nós precisarmos fazer isso, que possamos nos chegar uns aos outros e nos arrependermos, pedirmos perdão, se em algum momento falhamos, mas que nós também possamos nos confrontar em amor, se algo nos machucamos, nos ofendemos no decorrer do dia a dia, fomos duros, que nós possamos, em amor, com singeleza de coração, em alegria, nos confrontar, apresentar isso, e que possamos nos arrepender, e que possamos nos perdoar, e que possamos vivenciar o seu amor em cada momento das nossas vidas. Derrama sobre nós a sua graça, nos dá, a Deus, uma semana de vitória contra o maligno, contra o nosso pecado, contra as tentações, nos dá, a Deus, uma semana de arrependimento, de perdão de pecados, uma semana onde nós possamos nos relacionar de maneira muito profunda contigo, e que não acabe nessa semana, que não acabe hoje, que o culto que nós prestamos ao Senhor hoje possa se perpetuar eternamente. Ah, Deus, tem misericórdia de nós, nos dá uma semana de alegria, de descanso na tua boa mão, no teu trono de graça, no consolo do Senhor. Continua falando conosco, e que possamos nos deleitar em sermos cada dia mais parecidos com o Senhor, ao ponto de que nós possamos dizer: já não sou mais eu quem vivo, mas agora é o Senhor Jesus que vive em mim. Possamos nos olhar, Deus, e ver cada um de nós a expressão, o espelho, onde nós olhamos e nós não nos vemos, mas vemos o Senhor.
que seja o seu olhar e o seu sorriso que estampe o nosso rosto, dia após dia, até que o Senhor venha nos buscar. E que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infindável, infinito, eterno, maravilhoso de Deus, o nosso Pai, a comunhão, o conforto e o fruto do Santo Espírito do Senhor seja conosco, hoje e para sempre. Amém.